Está aqui no livro do céu. A vontade humana é símbolo de uma semente danificada. A divina vontade tem virtude de restituir a vida inicial ao germe. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ai, doutrina da Santíssima Virgem Maria. Origem da vida religiosa. Minha filha, entre os grandes e inefáveis favores que no decurso de minha vida recebi da destra do Todo-Poderoso, um deles foi o que acabas de conhecer e descrever. Na vista clara da divindade do incompreensível ser do Altíssimo, conheci ocultíssimos sacramentos e mistérios. Então, eu estava pensando assim, por que Nossa Senhora ela tem essa humildade tão grande assim que a gente consegue nem entender direito, né? Que ela falava assim, eu sou indigna de pisar a terra, eu sou indigna. Ela se achava tão pequena, tão indigna. Porque eu fiquei pensando assim, porque ela conhecia a grandeza de Deus. Ela sabia exatamente quem é Deus. Ela conheceu ocultíssimos mistérios, ocultíssimos sacramentos e mistérios que a gente não conhece, a gente não vê. Ela teve a visão beatífica, ela foi no céu de corpo e alma, então ela conheceu coisas que a gente nem imagina. Então ela se sentia muito pequena, porque ela é criatura. Nós temos essa humildade, esse reconhecer que a gente é um nada, mas como a gente não tem essa noção da grandeza tão imensa de Deus, desses ocultos mistérios, a gente não consegue ter essa humildade tão extrema também, assim, de pensar assim, eu sou indigno de pisar essa terra. Eu não tenho a gente não vive com essa consciência assim, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ela tinha isso porque ela via a grandeza de Deus, igual estava falando ontem na aula, que Jesus falou dos reis magos, né? Como eles eram sábios, eles tinham uma sabedoria, uma ciência muito grande, então eles entendiam que Deus era criador de tudo, eles eram muito humildes, eles eram reis, muito ricos, mas quando eles comparavam com a grandeza de Deus, eles liam a criação, eles sabiam que a criação foi feita por Deus, né? Que tinha um criador do céu, da terra e tudo. E como era grande esse criador, como era misterioso esse criador, como era grande, quão grande é o poder desse criador, né? Que Jesus falou, eles entendiam que eles eram nada, apesar de toda a riqueza deles, eles eram nada. Diante de Deus, eles não são nada, porque Deus cria as coisas. Jesus falou, Deus cria o céu com um sorriso, ele espalha estrelas no espaço com um sorriso, uma palavra. Então, a gente é muito pequeno diante do poder de Deus. É muito pequeno, e Nossa Senhora contemplava isso com uma profundidade muito grande, ela via. E aí, então, ela se sentia, nossa, eu saí das mãos dele, eu sou criatura. E ele que me criou, tudo que eu sou, ela entendeu muito, muito, muito claro, assim, a luz para ela é muito forte. A gente vai criando essa consciência, mas é mais devagar, né? A gente nasceu no pecado, a gente tem teve a mancha, tem a mancha, estamos aqui recebendo a luz da divina vontade para poder purificar esse germe da corrupção, mas para a gente as coisas é mais devagar, o nosso entendimento, né? Eu estava procurando um trecho agora para ajudar uma pessoa que mandou uma dúvida para mim sobre a salvação das almas e o reino da divina vontade. Aí eu estava pesquisando, né, sobre corrupção. Aí veio a palavra corrupção na minha mente para pesquisar no livro do céu.
Aí Jesus falou que nesse trecho que a vontade humana é uma semente que parece, aparentemente, ela é bonita, mas por dentro ela está podre, apodrecida. E ela é por causa da corrupção, por causa da vontade humana que foi corrompida. Ela não foi criada assim, mas ela ficou assim depois do pecado. Então, a nossa vontade humana, ela nasceu já, nós aqui, como nascemos, descendemos do pecado, a nossa vontade humana já nasce corrompida, podre, apodrecida. Então, eu preciso me colocar diante do sol da divina vontade, do vento, do sol da divina vontade, da palavra da divina vontade, para poder mudar a natureza da minha vontade humana para uma natureza incorrupta. Então, é um processo. A Nossa Senhora, ela não, essa sementinha dela da vontade humana nunca se corrompeu, nunca se apodreceu, nunca recebeu nada de doença, nada. A nossa nasceu já podre, por causa do pecado original. O original vem já na nossa alma, já vem, a gente já nasce com ele. A gente já nasce com a vontade humana corrompida. A gente já nasce. Por que a criança é tão desobediente? Da onde vem essa inclinação para desobedecer? Da onde vem essa rebeldia da criança que é inocente? Que Deus não vê culpa na criança, mas ela tem a semente da corrupção. Ah, mas ela foi batizada. Meu filho, por exemplo, ele foi batizado. Mas Jesus não fala que o batismo. Foi apegada. Ela não foi apegada. Se a gente vive no pecado, só cresce a doença, né? Mas se a gente procura a cura que já tem e cura, né? E aí pronto, curou. E agora você continua tomando esse remédio para você ficar cada vez mais saudável, e você ficar imbatível. Nunca mais ter a doença, nunca mais ter a chance de pegar a doença de novo. Se você continua expondo o germe da sua vontade humana nesse sol da divina vontade, a sua alma vai sendo santificada, santificada continuamente, não tem limite. O meu desejo de fazer os 4 votos de pobreza, obediência, castidade e clausura agradou muito ao Senhor. Por ele mereci que se estabelecesse na igreja e lei da graça os mesmos votos para as religiosas, como hoje se costuma. Essa foi a origem dos que agora fazeis, vós as religiosas, segundo o que disse Davi. Após dela, as virgens serão conduzidas ao rei. No Salmo 44:15. Ordenou o Altíssimo que meus desejos constituíssem o fundamento dos institutos religiosos da lei evangélica. Então, o desejo de Nossa Senhora de fazer voto de castidade, pobreza, obediência e clausura, ela não conseguiu fazer, mas ela conseguiu. Deus deu esse presente para ela das consagradas viverem o que ela desejou viver. Deus aceitou só o desejo dela, já foi suficiente para ele ficar satisfeito, e outras pessoas viveram esse sacrifício, né? Incrível. Tudo o que propus diante do Senhor cumpri, inteira e perfeitissimamente, quanto era possível o meu estado de vida. Então ele falou para ela: eu não aceito o seu voto, mas você pode, tipo assim, você pode praticar esse voto sem ter feito o voto solene, né? Mas assim, na medida do possível, você praticar a pobreza. Igual ele falou, eu aceito seu voto de castidade. Ela ficou louca quando viu, tipo assim, ela ficou sem entender quando ele quis que ela casasse, né? Porque foi o único voto que ele aceitou mesmo, o voto de castidade. Na hora que ela ficou sabendo de casar, ela falou: e agora? Ele não quer mais o meu voto? Ele não aceita mais o meu voto? Mas mesmo assim, ela disse sim, que seja feita a tua vontade. Eu creio que o Senhor aceitou o meu voto e que o Senhor vai dar um jeito, né, de eu continuar nesse estado de virgindade. Jamais olhei para o rosto de homem algum, nem sequer ao de meu esposo José. Então ela fala: tudo o que propus diante do Senhor, cumpri inteira e perfeitissimamente, quanto era possível meu estado de vida. Então, esse jamais olhar para o rosto do homem, nem sequer o do meu esposo José,
ou dos anjos quando me apareciam em forma humana, mas em Deus vi e conheci a todos. Tem a ver com o voto de castidade, né? Ela ser muito pura, né? Então, ela, para oferecer de modo mais perfeito a castidade dela, nem para o esposo dela ela olhava. Eu fiquei intrigada com isso aqui. Eu falei, mãe, como que a senhora conversava com as pessoas? Porque eu tenho um negócio de conversar olhando para as pessoas, olhando nos olhos e achando que isso é maravilhoso, que é desse jeito que é o melhor, porque você olha nos olhos da pessoa, você está dando atenção para a pessoa, você está ouvindo, né? E, tipo assim, por caridade você olha para a pessoa entender que você está ali se doando para ela, né? Tipo, você está prestando atenção, você está ali presente, né? Você olha, presta atenção em tudo. Aí ela vai e fala que não olhava para ninguém, nem para o esposo dela. Está aqui no livro do céu. A vontade humana é símbolo de uma semente danificada. A divina vontade tem virtude de restituir a vida inicial ao germe. O eco divino entre as criaturas. Gente, é muito incrível esse trecho. A divina vontade tem a virtude de restituir a vida ao germe inicial, ficar imaculada. A vontade de ficar imaculada. É a vontade que é corrupta, que foi corrompida. O pecado original corrompeu a nossa vontade. Não, a gente não pode esquecer disso. Não tem nada a ver com o nosso corpo. O nosso corpo continua perfeito. É a vontade que foi contaminada. Isso é muito, isso é um entendimento assim que muda muita coisa na nossa consciência, do nosso entendimento. Tem que abrir a mente para entender isso. E foi a vontade que foi contaminada. Estava pensando no santo querer divino e milhares de pensamentos se amontoavam em minha cabeça, especialmente sobre como poderá vir seu reino, como as criaturas poderão receber tanto bem e elevar-se tanto de entrar naquele fiat de onde saiu a criação. Então, a Luísa, essa pergunta dela é incrível, né? Como vai vir esse reino? Porque Jesus fala, peçam o reino, peçam o reino. Eu quero que vocês peçam o reino. Minha mira é o reino. Como Jesus que vai vir esse reino? Me explica, Senhor. Como vai saber como que as criaturas vão receber esse bem, elevar-se, voltar à ordem primordial da criação? Como que vai acontecer isso, meu Deus? Como vai acontecer? Ele vai explicar. Minha filha, minha vontade tem virtude de purificar, limpar a névoa, embelezar e mudar a mesma natureza. A vontade divina tem virtude de purificar, limpar a névoa, embelezar e mudar a sua natureza. A natureza não é do seu corpo, é da sua vontade. A vontade humana é como uma semente deteriorada por dentro, enquanto que por fora parece boa. Quantas vezes eu lembrei de uma abóbora que eu comprei um dia, era tão linda, mas tão linda, uma abóbora pequenininha, que eu comprei no mercado. Gente, a abóbora era a coisa mais linda, pequenininha, uma mini abóbora. Quando eu abri, misericórdia, estava cheia de bicho, cheia, lotada. Eu tenho horror àqueles bichinhos, aquelas larvas. Nossa, meu Deus do céu, fiquei revoltada. Tem muito tempo isso, eu nunca esqueço. É mais ou menos a nossa vontade humana, é mais dessa abóbora cheia de bicho. Uma abóbora pequenininha. A vestidura que cobre a semente parece em boas condições, mas se tira a vestidura, se encontra que a semente está meio podre, alguma está vazia e alguma, enquanto possui a vida, sem expô-la ao sol, ao vento, terminará de apodrecer. Em troca, se expõe ao sol, ao vento, com a luz, calor e vento, lhe será tirada a parte má, a purificarão e lhe darão nova vida. Então, essa abóbora que eu falei, quando você abre, está toda podre. Aí, se você colocar ela no sol, os bichos vão embora. Vamos pensar assim, né? E ela volta a ser comestível. Ou só tem uma partezinha ali que estava com bicho, e aí você consegue tirar aquilo ali e ela fica boa. Tal é a vontade humana. Uma semente danificada, cheia de fumaça, de pus e meio apodrecida. Mas não estão todos mortos de todo. Não, nem todas as vontades humanas estão mortas. Tem algumas que têm um fio de vida, então tem pessoas que têm a vontade ainda não totalmente corrompida, tem algum fio de vida. Se tiver um fio de vida, ainda tem jeito de consertar. E se estas sementes que contêm este resto de vida se expõem ao sol de meu querer divino, então se essa pessoa que tem a vontade humana totalmente corrompida pelo pecado, como eu falei, mas na outra agorinha, né?
Se você tem a vontade humana corrompida pelo pecado original e você pecou, passou a vida inteira pecando, então a sua semente estava num estado assim, terrível, mas por graça de Deus, uma pouca luz de Deus entrava na sua vontade e não deixava ela morrer completamente. Então, se hoje eu estou vivendo na divina vontade, é porque Deus não deixou a minha semente morrer completamente. Não deixou a minha vontade ser totalmente corrompida por causa de alguma vez ou outra que eu me dirigi a Ele, por causa de uma devoção que eu tinha a Nossa Senhora, que era meio capenga, mas existia, por causa da oração da minha mãe, da oração do meu avô, da oração de não sei quem, das missas que eu participei, de alguma vez que eu fui em direção a Deus, eu ainda tinha um fio de vida, eu não estava totalmente corrompida. Então eu me coloquei diante da divina vontade, esse fio de vida foi o que deu para salvar e eu poder me purificar. Não estava totalmente morta. Então tem muitas pessoas que estão com fio de vida que pode ainda ser santo da divina vontade. Então, se você tiver um fio de vida, se você está aqui é porque você tem esse fio com certeza absoluta. Se você busca as coisas de Deus é porque você tem um fio de vida. Se você se expõe ao sol do meu querer, sua luz, seu calor, seu vento penetrante e dominante, investirá o germe do querer humano, e a luz e o calor tirarão a névoa do germe, tirando-lhe o que está danificado. O encherão de vida, e o vento dominante de meu fiat o elevará tão alto. Quando você abre, está toda podre. Aí, se você colocar ela no sol, os bichos vão embora. Vamos pensar assim, né? E ela volta a ser comestível. Ou só tem uma partezinha ali que estava com bicho, e aí você consegue tirar aquilo ali e ela fica boa. Tal é a vontade humana. Uma semente danificada, cheia de fumaça, de pus e meio apodrecida. Mas não estão todos mortos de todo. Não, nem todas as vontades humanas estão mortas. Tem algumas que têm um fio de vida, então tem pessoas que têm a vontade ainda não totalmente corrompida, tem algum fio de vida. Se tiver um fio de vida, ainda tem jeito de consertar. E se estas sementes que contêm este resto de vida se expõem ao sol de meu querer divino, então se essa pessoa que tem a vontade humana totalmente corrompida pelo pecado, como eu falei mas na outra agorinha, né? Se você tem a vontade humana corrompida pelo pecado original e você pecou, passou a vida inteira pecando, então a sua semente estava num estado assim, terrível, mas por graça de Deus, uma pouca luz de Deus entrava na sua vontade e não deixava ela morrer completamente. Então, se hoje eu estou vivendo na divina vontade, é porque Deus não deixou a minha semente morrer completamente. Não deixou a minha vontade ser totalmente corrompida por causa de alguma vez ou outra que eu me dirigi a Ele, por causa de uma devoção que eu tinha a Nossa Senhora, que era meio capenga, mas existia, por causa da oração da minha mãe, da oração do meu avô, da oração de não sei quem, das missas que eu participei, de alguma vez que eu fui em direção a Deus, eu ainda tinha um fio de vida, eu não estava totalmente corrompida. Então eu me coloquei diante da divina vontade, esse fio de vida foi o que deu para salvar e eu poder me purificar. Não estava totalmente morta. Então tem muitas pessoas que estão com fio de vida que pode ainda ser santo da divina vontade. Então, se você tiver um fio de vida, se você está aqui é porque você tem esse fio com certeza absoluta. Se você busca as coisas de Deus é porque você tem um fio de vida. Se você se expõe ao sol do meu querer, sua luz, seu calor, seu vento penetrante e dominante, investirá o germe do querer humano, e a luz e o calor tirarão a névoa do germe, tirando-lhe o que está danificado. O encherão de vida, e o vento dominante de meu fiat o elevará tão alto de chegar a encerrá-lo naquele fiat de onde saiu. Com sua virtude mudará a natureza do germe, dando-lhe sua vida primeira. Ele vai mudar a natureza do seu germe,
O germe e a vontade humana, ele vai mudar a natureza da sua vontade. Vai ficar imaculada, vai ficar totalmente purificada, iluminada, unida com a vontade divina. Tudo está em expor-se ao sol do meu querer e aos raios ardentes e radiantes de seus conhecimentos. Nossa, eu amo quando ele fala isso. Que é de acordo com os conhecimentos. Gente, porque se não fosse pelo conhecimento, seria muito mais difícil. Imagina se você, como meu pai, meu senhor, meu rei, meu esposo maravilhoso, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar a minha vontade nesse sol? Onde é que está esse sol, Senhor? É o Senhor que vai vir me visitar, o Senhor vai aparecer para mim, e aí vai me iluminar com sua luz e vai me purificar. Então eu vou ter que ficar esperando aqui, igual a Rapunzel, a princesa lá na janela, esperando o rei aparecer para acontecer isso. É assim? Nossa, é difícil demais, porque o Senhor não aparece para mim. Eu tenho que ir na igreja, então, visitar o Senhor todo dia diante do Santíssimo? É isso? Eu tenho que fazer novena todo dia? O que eu tenho que fazer? Onde está esse sol? É o sol da terra? Não, é o sol dos conhecimentos. Onde está esses conhecimentos? No seu celular, aqui na sua frente, no livro do céu. Só baixar o aplicativo e imprimir o livro. Não sei onde você vai achar esse livro na internet. Tem todo. Agora está disponível. Graças a Deus está disponível para a gente aqui no celular. Então, pronto, se coloque diante desse sol e vai tirar esses bichos. Imagina que a sua vontade humana está cheia de bicho. Eu tenho horror àqueles bichos. Aqueles bichos, aquelas larvas, eu tenho horror a essas larvas. Quando fala que a vontade está corrompida, que é um germe corrompido, eu já imagino aquelas larvas, então eu fico, meu Deus, onde é que está esse remédio? Está aqui no livro do céu. Ah, então não vou largar esse livro do céu, é nunca. Quanto mais eu ler, quanto mais eu meditar, melhor para mim, misericórdia desses bichos. Não quero não. Tudo está exposto ao sol do meu querer e aos raios ardentes e radiantes de seus conhecimentos. Fazer-se investir por eles e acariciar por sua luz, aquecer por seu calor, deixar-se levar pelo domínio de seu vento. Deixa a vontade de Deus te dominar, para fazer que o reino de minha vontade venha sobre a terra. Como vai vir o reino sobre a terra? Se você expor o germe da sua vontade humana corrompida ao sol da divina vontade, dos conhecimentos da divina vontade, e expor as outras vontades humanas ao sol deste conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou pegando meu celular, estou gravando para ficar aqui gravado, para esses conhecimentos iluminar milhares de vontades humanas. Esse conhecimento que eu estou falando aqui, que eu estou lendo aqui, que eu estou meditando, é o sol. É o sol que vai iluminar o germe, a semente corrompida, cheia de bicho da vontade humana. Então, quanto mais eu falar, quanto mais eu fizer partilhas em vídeos e colocar no YouTube, quanto mais pessoas verem, então, se eu partilhar, se eu colocar, quanto mais eu falar desses conhecimentos, esse conhecimento que é o sol que tira esse germe. Então, é falar, gente, falar da divina vontade, falar, espalhar e falar e falar. E o Espírito Santo espalha nas mentes das pessoas, não é só, porque a gente pensa assim, não, mas quase ninguém visualiza os vídeos. Tudo bem, mas o Espírito Santo tem o poder de levar esse conhecimento para as mentes de todas as pessoas do passado, presente e futuro. Então a gente tem que fazer a nossa parte, mas o Espírito Santo vai fazer a maior parte. A nossa vai ser a menor. Só que a gente não pode deixar de fazer a nossa. Ele quer a nossa parte, a nossa vontade. Tudo está exposto ao sol do meu querer e aos raios radiantes dos seus conhecimentos. Tudo, está ouvindo ele falar? Tudo. Tudo está exposto aos raios dos conhecimentos da divina vontade? Tudo. Tudo. Olhe também na ordem natural a estas prerrogativas. Se sente um ar pesado que oprime, basta um vento para esvaziar o ar daquele peso e respirá-lo com um ar puro. Se sente um calor excessivo, se sente um calor excessivo ou um frio que congela, basta um vento para mitigar aquele calor e outro vento morno para mitigar o frio. Se densas nuvens cobrem o horizonte, basta o vento e o sol para retirá-las e fazer reaparecer mais belo o céu azul.
Se um campo está por apodrecer pelas contínuas águas, basta um vento forte para secá-lo, e a luz e o calor do sol para voltar a dar-lhe vida. Se isto pode fazer a natureza animada pela potência de meu querer, muito mais o pode fazer sobre as almas que se farão investir por minha vontade. As almas que farão investir pela vontade divina através do conhecimento, ela, a vontade divina, com seu calor, as formará de novo. Se o querer divino pode fazer isso aqui na terra, na natureza, tipo, a terra está toda alagada e a plantação está cheia de bicho, está apodrecendo por causa de tanta água, de tanta chuva, o querer divino através do sol não pode secar a terra e fazer florescer e fazer frutificar a terra de novo? Imagina o que ele pode fazer na nossa alma com esses conhecimentos. Se ele consegue destruir a podridão da terra mesmo, da terra, quando está podre, o mau cheiro, as coisas da terra, com o sol, imagina o que a luz de Deus pode fazer na sua alma. O sol é só uma mera ilustração da luz de Deus. O sol é uma mera ilustração da luz de Deus. Então, imagina o que a luz mesmo pode fazer. A luz verdadeira. O sol não é a luz verdadeira, ele é uma imagem da luz, uma representação da luz divina. Então, imagina o que a luz divina pode fazer na sua alma. Só deixar você se expor, só se expõe ao sol e fica tranquilo. Se expõe ao sol dos conhecimentos e fique em paz, que vai chegar a hora que a sua vontade vai ser totalmente purificada. Purificada e restaurada, vai mudar a natureza da sua vontade que estava podre para uma vontade totalmente imaculada. Ela, com seu calor, formará de novo, destruirá nelas o danificado e, dando-lhes seu fôlego, com a sua luz, as esvaziará do peso do querer humano, dando-lhes novamente a sua natureza primeira. E se Adão, quando pecou, corrompendo o germe de seu querer, minha vontade não se tivesse retirado dele, a luz e o calor de meu querer imediatamente o teriam refeito, mas a justiça quis que ele sentisse os efeitos de seu germe corrupto. E por isso, ao retirar-se minha vontade, não sentiu mais nem luz nem calor em sua alma para poder refazer-se, para manter incorrupto o germe de seu querer. Não é talvez este o reino da minha vontade, que ela quer voltar de novo no meio das criaturas? E mais do que o sol remover a corrupção do germe delas, para poder reinar e dominar no meio da família humana? Então, essa parte de Adão aqui, se alguém puder depois, ou então depois eu vou tentar meditar essa parte que é muito importante, mas eu vou ter que parar agora. Mas por justiça, Deus teve que retirar o dom de Adão, por justiça. Ele retirou o dom de Adão. Se ele tivesse continuado com o dom da divina vontade, mesmo tendo sido corrompido, o germe, o dom ia fazer ele imaculado de novo, ia consertar tudo, ia reparar tudo, né? Mas o pecado foi uma grave ofensa, o pecado original. Então, por justiça, o dom teve que ser retirado. Por justiça. Primeiro porque ele não pediu perdão, né? Ele não pediu perdão. Ele não voltou para Deus, ele não pediu perdão, ele não assumiu a culpa e tem toda aquela história. Isso aí é para meditar muito tempo. Mas o mais importante aqui desse trecho dessa revelação, dessa verdade do nosso Pai, é expor o germe da nossa vontade humana corrompida ao sol da divina vontade. E onde está esse sol? Qual é esse sol? O conhecimento da divina vontade. Está aqui no livro do céu. Amém, filho? Né? E aí essas misérias, fraquezas, paixões se desenvolvem logo de pequenininho, né? Logo de nós pequenininhos, a gente já começa a ter esse desenvolvimento, né, de paixões. E desde que ele perdeu o seu princípio, o seu lugar, permaneceu sem ordem, desarmonizado com todos. Olha lá, justamente as crianças já começam na escola a desarmonizar um entre elas, né? E não goza de paz nem mesmo em si mesmo, para que se possa dizer que é o único ser errante de toda a criação.
que por direito nada os atinge, porque damos tudo a quem vive na nossa vontade, porque está na nossa casa, é nossa família. Os relacionamentos, os laços de filiação que ela possui por viver nele, dão a ela o direito a todos os nossos bens. Por outro lado, quem não vive dela, rompeu como de um só golpe todos os laços, todas as relações. Portanto, é por nós tido como uma coisa que não nos pertence. Oh, se todos soubessem o que significa romper com a nossa vontade e em que abismo se precipita, todos estremeceriam de medo e competiriam para voltar ao reino do Fiat eterno, para retomar o lugar que lhes foi atribuído por Deus. Então, a gente tendo entendido, né, que a gente, estando na vontade humana, a gente está nessa situação, né, rompidos, né, todos os laços e todas as relações com Deus, através da nossa vontade humana, que fica culpada, que fica cheia de vontades, de opiniões, de paixões, né, que a gente não abre mão de certas coisas. Eu não quero ficar sem isso. Então, mesmo que Deus queira me tirar, eu não quero ficar sem, não aguento ficar sem, né? Então, é complicado. Né? A vontade humana, ela é complicada e ela acha que está na razão. Ela sempre acha que ela tem razão, né? A pessoa ainda chora falando que tem razão e os outros aplaudem ela e falam para ela: "Você tá certa? Você tá certa?" Realmente é isso mesmo, né? Um monte de gente concorda uns com os outros. Tem uma comunidade de pessoas na vontade humana hoje em dia, né? Tem um cara na Bíblia, eu não lembro, Nirod, que ele, a história dele é interessante. Ele ficou com raiva de Deus depois do dilúvio, né? Ao saber do dilúvio, que matou todo mundo, ele ficou com ódio de Deus e quis se vingar de Deus construindo a Torre de Babel. E ele era um grande, né? Na época, um grande governante, Nimrod. E é ele que construiu a Torre de Babel, fez uma torre bem grande, porque se chovesse de novo, Deus não ia poder matar ele nem as pessoas. Então ele quis criar, né? Então ele se uniu com a vontade humana dele e outras pessoas na vontade humana para poder criar, né, essa primeira Babilônia, né, essa Torre de Babel. Então hoje estamos na mesma situação. Hoje a vontade humana também está criando o seu reino, né, o seu reino, né, e aonde só importa, né, todo mundo está unidos em uma só vontade, todo mundo querer sair dessa pandemia, né, querer, né, tomar essa vacina, né, obrigar o outro a tomar, para a gente todo mundo ficar bem, saúde, todo mundo concorda que tem que tomar vacina, que é o correto, né? A gente, aqui da nossa comunidade, a gente tomou a vacina, mas a gente não tomou a vacina porque a gente concorda com a vacina. A gente tomou a vacina por obediência. E eu vou levar pessoas de todos os jeitos, com vacina, sem vacina, eu vou levar pessoas. Na hora que eu quiser levar alguém, eu tenho todo o direito de levar quando eu quiser, da forma que eu quiser. E não fiquem apegados às pessoas humanas na Terra, não fiquem apegados à vida na Terra, porque a gente, né, eu quero fazer o que eu quiser e como eu quiser, na hora que eu quiser. Isso, né, e eu sei o que eu tô fazendo. Então, a gente não pode ficar revoltado pela morte de ninguém, porque essa pessoa voltou para Deus, velho. Eu vou ficar revoltado agora porque a pessoa morreu por causa da vacina? Eu não fico revoltado por nenhuma coisa que Deus faz. Deus faz, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele usou essa morte para uma discussão, que seja, que aconteça essa discussão, se ele está querendo confusão no mundo, é boa para a purificação da terra, toda essa situação precisa acontecer, né? Deus gosta ele não vai ficar do lado só de uma pessoa. Né, Deus falou para mim assim, eu não fico só do lado de um ponto, eu facilito a discussão em todos os campos de discussão. Eu quero democracia, eu quero liberdade, eu quero ser humano apegado somente a mim, livre para poder acreditar em mim, né?
não quero um ser humano sobre um comunismo, sobre uma ditadura, sobre uma regra fixa. Isso vai prejudicar, né, os meus filhos de acreditarem em mim, de poderem ler o livro do céu. Enquanto o mundo está caminhando para uma ditadura, para um reino do anticristo que eu vou permitir numa hora X, mas no meio disso tudo eu estou formando pessoas, eu estou chamando pessoas para a vida na divina vontade, eu preciso de pessoas livres para falar na internet sobre a divina vontade. Então, por enquanto, eu estou permitindo discussões de democracia, porque ainda não é a hora do reino desenvolver para permanente, não é agora, né, que eu vou mandar o aviso. E ainda tenho tempo, que eu ainda estou desenvolvendo, enquanto até chegar lá eu vou mexer nos pauzinhos para um lado e para o outro. Eu vou facilitar as duas discussões para manter a liberdade, o trabalho pela liberdade, para eles poderem, né, serem parados, né, parados por um tempo, para essa ação demoníaca. Eu sempre vou tentar parar de alguma forma usando os métodos que eu encontro. A paz, a era da paz, o triunfo do Imaculado Coração que está chegando por aí. E aí católicos estão falando que não existe esperança, que o mundo vai ser destruído e que você está amaldiçoado e que não tem esperança. Eles não estão dando esperança para essas pessoas. A pregação pode estar avisando isso, avisando aquilo, mas os padres não estão falando de verdade, no fim, que só manda você rezar o rosário, só manda você, né, e confessar, mas isso não está adiantando, estou falando sério, porque a pessoa não sabe se confessar, os padres não estão sabendo atender direito da orientação na confissão. O medo. O que o medo é capaz de fazer numa pessoa? Vocês não têm ideia. O que prejudica a religião, né? A seguir Jesus, a amar Jesus. Sabe? A pessoa, ela não quer sofrer, e aí Jesus permite sofrimento. E aí ela acha que tudo que está acontecendo com ela é demônio, ela vê demônio em tudo. E Jesus vai mandar cruz de desapontamento para poder, né? Porque ele manda, sabe? Para poder a gente ser salvo. Eu tenho que explicar uma coisa para vocês, para a gente poder ser salvo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa chegou em mim essa semana, eu tenho que dar o exemplo dela, para vocês entenderem como que é o processo de conversão de uma pessoa. E ela está no processo difícil de conversão. E ela é uma pessoa que ela cuida de um irmão, né? Que está doente. E a família dela, ela falou assim que a família dela não ajuda em nada. E ela não sabe o que fazer mais, porque ela tá muito cansada. Só ela que tem que fazer tudo. E tudo que ela abre a boca para falar, todo mundo critica ela. Todo mundo critica, ela não pode falar nada, que todo mundo critica ela, falando que ela é muito mimimi, que ela só sabe reclamar, que ela não sei o que lá, que é uma pobre coitada, que ela nunca tá feliz, que não sei o que. Mas só que ela só tá pedindo. E falam que ela tá pedindo atenção. Você só quer pedir atenção porque você quer atenção, que você tá carente, que você não tem o quê. Só assim, ela não sabe mais que ela não tem coragem mais de abrir a boca na casa dela. Ela não sente bem para abrir a boca na casa dela. E ela é a pessoa de Deus, é uma pessoa boa que tá buscando Jesus, tá tentando entrar na divina vontade para entender o que tá acontecendo na vida dela, por que tá acontecendo tudo isso. E ela é uma pessoa religiosa, super religiosa, que está buscando Deus, mas está acontecendo essas coisas demais na casa dela. E ela começou a viver na divina vontade. E tudo está acontecendo nessa época. Então ela acabou de entrar num caminho de santificação, de conversão profunda, né? Onde Jesus está pedindo para ela uma conversão profunda dela, né? E está permitindo uma porção de situações de desprezo que ela está sentindo, de abandono da família. Né, que ninguém dá atenção para ela, só sabem criticar ela, e ela é uma pessoa boa, cuidando bastante, né, do irmão, né, com o marido desempregado, né, ela trabalhando, tendo que sustentar a família, ela se esforçando, e ela pede ajuda, simplesmente ela tá cansada, às vezes ela quer dormir, porque ela cuida do irmão, o irmão precisa dela, então às vezes ela quer dormir, ela não pode chamar os outros irmãos, porque na hora que ela chama, fala qualquer coisa, eles falam assim, você é uma pobre coitada, você que tá chamando atenção, e não sei o quê, não sabem, não querem ajudar, e ficam falando que ela tá arrumando confusão. É uma situação muito triste, eu fiquei muito triste com a situação.
Aí Jesus pediu para me mandar um texto para ela, né? Daí eu fui mandar um texto para ela. Eu fui mandar um texto para ela. Deixa eu ler para vocês o texto. Então eu peço, né, que quem não conhece a Vida na Divina Vontade, não comente aqui nos nossos vídeos, por favor, porque é diferente, tá? A Vida na Divina Vontade que a gente está conversando é bem diferente do natural aí que está sendo ensinado no mundo, tá? Então, assim, às vezes a pessoa está distorcendo tudo que eu estou falando, é por causa que eu estou falando da vida na divina vontade. E é diferente, né, da santidade humana, natural que as pessoas estão acostumadas. Então, às vezes a pessoa está falando, mas é porque não está entendendo nada que eu estou falando. Eu estou falando no contexto do livro do Céu, da Luísa Picarreta, né? Então, eu estou falando em cima, a meditação em cima disso. Aí eu mandei, né, tô falando aqui desse exemplo da pessoa, para poder vocês entenderem como que Deus trabalha nas almas para poder levá-las para o céu, né, hoje em dia. Como que uma pessoa é usada por Deus, né, como a pessoa é chamada por Jesus para poder ser curada, para poder ser libertada, né? O que Jesus está pedindo hoje das almas? Então, é isso que eu quero explicar para vocês, né, que é muito delicado que Jesus está pedindo das almas. Deixa eu ler aqui o texto. Aí eu vou ler o texto para vocês verem. É difícil achar ela aqui, mas não vou achar. Peraí. Aqui. Mandou eu mandar esse texto para ela. Tua tortura, minha filha. Esses instrumentos extraordinários que você está passando de crucificação, essa tortura que você está recebendo, e tu esperas alguém com respeito e compaixão, e não encontra pessoa que te console. Você pede caridade e te dão fel. Você implora pelo refrigério de uma palavra fraterna dos seus irmãos, de santa compreensão deles, e eles lhe dão vinagre para aguçar a dor de suas feridas. Querida alma, vale a pena sofrer a cruz por esta hora. Põe a tua mão direita na mão do Cordeiro que sobe ao Calvário com você. Deixa-te conduzir com a sua aprovação para depois seres acolhido com honra, onde depois os marcados com o nome de Jesus aguarda a hora da revisão triunfal. Como o Senhor é bom para os retos de coração. Como Ele é bom. Mas fique acordada, filha. Vigie para que os seus passos não se desviem do caminho e seu coração não se desajeite com o ódio dos seus irmãos, com a mágoa, com o rancor, com o medo, e que você não se desajeite contra a justiça divina, que está permitindo essas situações para te ver santa. E ver o triunfo seu na glória eterna. Por enquanto é momentâneo a vitória dos pecadores. Jesus está falando. Cristo também viu e chorou a vitória dos pecadores, dos seus, né, daqueles que faziam maltratos contra ele. E ele gritava: eu clamo a você, ó meu Pai, eu clamo e você não me ouve. Mas nessa hora sou um verme, não um homem. A desgraça dos homens é a escória do povo. Você se vê assim, minha filha? Todos também me viram assim, zombaram de mim, murmuraram com os lábios e balançaram a cabeça, dizendo: ele esperava no Senhor, que o Senhor o liberte, então e o salve, porque ele o ama tanto. E eles me despojam depois de me ridicularizarem e dividem os meus bens, tirando partido da minha verdade, quase como se fosse uma questão de aposta. Ó santa modéstia de Cristo, não só por causa da cobertura da carne deixada descoberta, mas por causa da verdade maltratada, zombada e alterada para torná-la ridícula e sacrílega, como a obra de um louco ou de um demônio. Você é instrumento extraordinário e você não deve ter orgulho nem pretensões nesta terra, de usufruir de benefícios materiais, pretensões de imunidade da dor, imunidade de ofensas, imunidade de calúnias, imunidade de ataques e acusações injustas.
de tentações, de desdém, de desprezo das pessoas e abandono, você não tem imunidade, porque você é chamado a ser um instrumento extraordinário de Deus. De tudo, em suma, que Jesus, o Deus homem, sofreu, você também deve sofrer, se você quer ser o verbo, né, como, né, o discípulo do seu mestre. Mas antes, julgando-se mais do que o mestre e querendo ser compensado por todos os seus sacrifícios, pelos dons extraordinários que Deus vos concede pela aceitação do seu sacrifício, pois não há maior honra do que ser julgado digno de ser hospedeiro, né, ou morada do Altíssimo. Vocês devem se aperfeiçoar através da humildade, do sofrimento e da obediência. Obediência heróica até a morte e morte na cruz. Então Jesus está pedindo para a gente ser como ele na terra. Então, se Jesus passou por maldição, se Jesus passou pela mão de Satanás, né? Entendeu? Vocês estão entendendo o que esses vídeos estão produzindo? Estão falando para a gente que estar passando por situação de perseguição é ruim. Está falando que passando por uma maldição, né, de sofrimento, algum sofrimento é ruim. Está falando para as pessoas que elas têm que correr disso. Que elas têm que ter medo de sofrer. Medo de serem zombadas, medo de serem perseguidas. Que elas têm que evitar isso. Não tem. Jesus vai mandar justamente isso para quem buscá-lo. Ele está dizendo aqui, você é chamado a ser um instrumento extraordinário. Por isso você vai passar por tudo o que eu passei. Por calúnias, por acusações injustas, por desdém, por abandono, por ofensas. Então, essas pessoas, esses católicos, não estão preparando as pessoas para a grande tribulação. Esses católicos com esses vídeos estão preparando as pessoas para elas serem negadores de Cristo, para negarem a Jesus. Na primeira situação que elas verem que as coisas estão difíceis, elas vão perceber, Deus não está comigo, eu estou amaldiçoado porque o demônio está comigo. Vocês estão entendendo? O reino vai vir no meio de uma grande tribulação em que nós precisamos estar acordados, com os olhos bem abertos, preparados para passar por todas as coisas que vão ser permitidas. Perseguições difíceis, situações difíceis. E eles estão falando assim, cuidado, você pode estar nessa situação difícil, mas a gente tem que aceitar a situação difícil. E aí o cara tá falando, cuidado, você pode entrar numa situação difícil. Cuidado, não entre. Então negue Jesus. Não, Aline, mas a pregação do padre não fala isso, não fala. Mas só que só a mensagem ali da miniatura está proclamando essa realidade. A pessoa já vai ouvir a pregação do padre com a intenção de entender aquilo que está na miniatura do vídeo, na mensagem do vídeo. Ela não vai ouvir, gente, quando você vai ouvir a palavra de Deus, se você vai com uma intenção de ouvir uma coisa, é aquilo que você vai tentar ouvir. Você não vai tentar ouvir outra coisa. Porque a mente da gente, ela é condicionada. Entendeu? Principalmente por imagens. Entendeu? Então o demônio está trabalhando através do joio na Igreja Católica, que são essas pessoas que estão ouvindo o que ele está falando. O demônio está falando, cara, você, faz um site, faz um YouTube aí, faz um canal de YouTube católico aí, escreve aí, Católicos da Fé. Aí se põe eu, em todos, põe eu, porque as pessoas vão adorar ver eu lá. Eu sou o demônio feio, põe o demônio feio na capa e o padre. Aí o demônio tá fazendo isso para acabar com o padre. Para acabar com o padre. Eles não estão entendendo isso. Eles não estão entendendo. Aí a pessoa, ela vai ouvir aquele padre, ela vai entender as coisas através do chamariz que foi atraído pelo demônio, da imagem demoníaca, de sair das mãos de Satanás só por isso, por medo, e não por amor a Jesus. E aí quando ela vai ouvir o padre, né, se ela vai na Canção Nova, ela vai por amor a Jesus. E aí se ela ouvir o padre lá na Canção Nova, perfeito.
Dá tudo certo. Se for na missa, na homilia, dá tudo certo. Mas ela ouvindo o padre num contexto de medo, desse jeito, ela não está indo por amor a Jesus. Ela vai ouvir essa pregação no contexto de medo. Ela vai ver as palavras todas no contexto de medo. Ela não vai ver no contexto de amor a Deus. De que Deus está avisando ela, que para ela mudar de vida. Não, às vezes ela vai até tentar obedecer o que o padre está dizendo. Vai obedecer, mas por medo. Aí ela vai obedecer por medo, vai começar a rezar, eu já falei isso, vai confessar, vai começar a falar. Aí o padre que está lá não tem uma orientação e ela continua com medo, continua vendo esses vídeos e outros, e veja amanhã, vê hoje, vê amanhã, vê depois da manhã, vê amanhã. Começa a ter um monte de escrúpulo e um monte de medo, começa, sabe, um monte de coisa. E aí ela começa as provações, aí Deus começa a mandar para ela calúnias, acusações injustas, que ela começa a sofrer, as ofensas. Jesus quer isso. Ele quer pessoas que vão sofrer para poder serem santas. Ele falou que não tem outro jeito. Ele não vai mandar beijinho para a pessoa. Ele quer essa pessoa santa. Então vai mandar para ela perseguição, provações. Tá escrito no Eclesiástico 2. Vocês querem que eu leia Eclesiástico 2? Eu leio. Porque, né, tem gente que tá da santidade humana aqui ouvindo o vídeo, então tem que explicar para a pessoa para ver se ela ouve, porque ela tá ouvindo ela mesma, não tá ouvindo eu, né? Aí eu vou tentar fazer ela ouvir a palavra de Deus. E aí ajuda, né? Aí Eclesiástico 2, ele fala aqui: filho, quando entrares para o serviço de Deus, se permanece firme na justiça e no temor, né? Mas no temor santo, né? Não no temor no medo do demônio. E prepara tua alma para a provação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Aí ela está morrendo de medo do demônio. Deus permite uma situação de teste, de provação. Ela acha que é o demônio. Ela vai ver só demônio na vida dela, na frente dela, só por causa do chamariz com o demônio na capa, né? Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Coitada dessa pessoa, ela tá morrendo de medo, ela não tem tempo nem para pensar em ter paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Olha que situação. Eu sei que tem exceções, eu sei que tem pessoas que vão ter uma exceção, que elas têm uma boa formação católica, que elas vão ver esse vídeo, não vai fazer mal para elas, mas tem outras que pode fazer. Então eu estou dando orientação porque eu estou aqui falando do reino da divina vontade, da vontade humana que atrapalha a vinda do reino da divina vontade. Então Jesus está me pedindo para fazer isso, para fazer essa orientação para as pessoas. Estou aqui para isso. Então, se eu estou aqui para isso, eu tenho que fazer minha parte, né, de ajudar vocês a entender, né, o que está acontecendo no mundo agora, exatamente agora. O reino da divina vontade precisa acontecer e não pode, né, deixar a gente sem alertar as pessoas, né, sem alertar. Então, assim, a gente tem que ter força de vontade, né, para poder ajudar as pessoas a entender o que elas vão fazer, né? Que rezar é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas a gente tem que entender, né? Que tem um jeito de Jesus fazer as coisas, né? Tem um jeito de Jesus fazer as coisas como sempre ele fez. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco, né? A paz esteja convosco. Sempre. Então a gente precisa entender como que acontece, né? Então que o Senhor possa nos ajudar, né? Não possa nos orientar para a gente poder compreender o que está acontecendo diante de tantas situações difíceis, né? De tantas lutas que as pessoas estão, né, nesse momento. Então vamos lá. Agora, minha filha, por querer dar de novo a minha bondade eterna, este meu reino do Fiat Supremo, depois de tê-lo rejeitado de forma tão deselegante, não te parece que é o maior presente que posso dar às gerações humanas? Mas para dá-lo, devo formá-lo, constituí-lo,
dar a conhecer de minha vontade o que até agora não se sabe. E tal conhecimento sobre ela a ponto de superar aqueles que os conhecerão, de amar, apreciar e desejar viver, né? Desejar que venha a viver na divina vontade. O conhecimento serão as correntes, porém não forçadas, mas eles próprios se deixarão voluntariamente amarrar. O conhecimento serão as armas, as flechas conquistadoras que conquistarão os novos filhos do Fiat Supremo. Mas você sabe o que esse conhecimento possui? Mudar a natureza na virtude, no bem, na minha vontade, para que os possuam como propriedade. Ao ouvir isso, eu disse: meu amor Jesus, se tanta virtude contém esses conhecimentos sobre a tua adorável vontade, por que não os manifestaste a Adão, para que aos torná-los conhecidos da posteridade, eles tivessem amado, apreciado mais tal bem, e teria disposto as almas quando vós, reparador divino, decretou-nos dar este grande presente do reino do Fiat Supremo. E Jesus, retomando suas palavras, acrescentou: minha filha, Adão, enquanto permaneceu no Éden terreno, que vivia no reino da vontade suprema, conhecia todo o conhecimento, tanto quanto possível uma criatura, do que pertencia ao reino que ele possuía. Mas como ele saiu disso, seu intelecto foi escurecido. Ele perdeu a luz desse reino, e ele não conseguia encontrar as palavras adequadas para manifestar o conhecimento que havia adquirido na suprema vontade. Porque lhe faltava aquela mesma vontade divina que poderia oferecer ele as palavras necessárias para manifestar aos outros o que ele tinha. Isso da parte dele, muito mais do que cada vez que se lembrava de sua subtração da minha vontade, do bem supremo que ele havia perdido. Ele tinha um tal aperto de dor que o tornava calado, porque estava extasiado na dor da perda de tal grande reino e de males irreparáveis, que não importa o que Adão pudesse fazer, não foi dado a ele para consertar, mas que o próprio Deus que havia ofendido era necessário para remediar. Por parte do seu Criador, ele não tinha ordem e, portanto, não lhe deu capacidade suficiente para manifestá-la, porque de que adiantava manifestar conhecimento se ele não precisava dar a ele o bem que ele continha? Então, não adiantava, né, o Adão ter o conhecimento se faltava a redenção, né, o voltar à ordem. Por quê? Porque da culpa, né? O Adão, ele a desconfiança que ele adquiriu no momento em que o demônio, né, conseguiu enganá-lo, a desconfiança que ele teve com Deus é tão forte que nada que Deus falasse, né, iria deixá-lo tranquilo, por causa que ele iria sempre ficar na dúvida se ele estava, né, fazendo a vontade de Deus. É complexo explicar isso, né? O que aconteceu com Adão, né? O que o seu intelecto foi escurecido, a culpa, o que a culpa e essa desconfiança, né, atrapalhou? É muito delicado. Eu já expliquei aqui em umas formações, né? E já expliquei assim longamente mesmo, né? Jesus deu altos exemplos, né? Que Jesus já deu falando sobre a culpa, né? Mas é tão grave que ele perde a luz do reino porque ele não acredita mais que ele merece. Ele não acredita mais que Deus o ama de verdade. Ele acha que ele tem que pagar a Deus. Ele não se vê mais como aquela criancinha. Ele acha que ele tem que pagar para comer. Ele acha que ele tem que pagar para beber. Ele, entendeu? Ele não consegue acreditar mais. Né? Ele quer ter a sua própria forma de pensar. Né? Ele tem já a sua própria forma de pensar. Ele não confia mais em Deus. Né? Colocou a dúvida sobre, né? Ele não confia que Deus o ama e que Deus vai mantê-lo. E ele não confia nele mesmo. Ele acha que a qualquer momento ele vai fazer alguma coisa errada e que Deus vai, né, ficar triste de novo, vai perder Deus. Então ele é um sentimento que Deus não conseguia tirar dele porque foi uma escolha que ele fez. Ele fez essa escolha, né, de desconfiar. Então, a partir do momento que ele teve essa escolha primeiro, né, de desconfiança, mudou tudo o relacionamento com o pai. Então, perdeu a luz. Perdeu essa claridade, essa certeza do amor de Deus. Perdeu, ele não confiava mais.
E o problema não era Deus, o problema era Adão. O Adão achava que ele não merecia o amor de Deus, que ele ia fazer outra coisa e mais outra coisa, né? Que ele ia fazer muitas coisas que iria, né, ir contra a vontade do Pai. Ele não confiava mais que o Pai perdoava, não acreditava no perdão de Deus, né? Deus estava distante dele, ele via Deus muito distante dele, né? Então é muito complexo, né? Ele não entendia mais que tudo que Deus tinha feito, toda aquela criação era para ele, né? Como presente para ele. Ele achava que ele era um servo, que ele tinha que trabalhar, né? Por mais que Deus tentasse falar para ele assim, é tudo seu, você é dominador de tudo isso, né? Você pode cuidar de tudo, é tudo seu. Aí ele achava não, é tudo meu para eu trabalhar, é tudo meu para eu ter que criar, para eu ter que, né? Nossa, muito, assim, que meu o quê? Isso aqui é seu, é meu não. Então, ficou bem confuso, porque é de Deus, realmente tudo é de Deus, né? Tudo foi Deus que deu. Então, assim, ele não se sentia mais em casa, entendeu? Ele via defeito nas coisas, aí, nossa, é muito, olha, a vontade humana, quando entrou na cabeça de Adão, o pecado, você não tem ideia do que é esse intelecto escurecido, gente. É uma coisa que demorou anos e anos, e até hoje isso não acabou. O ser humano ainda está com esse intelecto desse jeito e está piorando cada vez mais. Entendeu? Está piorando cada vez mais. Você vê como que isso passou de pai para filho. E assim, foi uma semente né, plantada pelo demônio e que foi passada de pai para filho. E essa semente ela é tão terrível, tão terrível, tão terrível, que assim, nada consegue tirar. Nada consegue tirar, só o próprio ser humano que consegue tirar esse sentimento dele por vontade muito grande, com uma boa vontade de acreditar em Deus e de acreditar no perdão de Deus e esquecer dessa sensação. E Deus quer que você esqueça, que você faça uma escolha, né, de você conhecer o mal e o bem e você decida, né, pelo caminho bom, né, de confiar. Então Deus ele quer uma confiança gratuita nele, entendeu? E mesmo você, dentro de você, tendo essa semente do mal, ele não permite, né, Deus assim, tipo assim, eu não vou tirar de vez essa semente do mal, eu quero que eles tirem. Eu quero que eles tirem, né? Que eles acabem com essa semente, que eles destruam ela, né? Então Deus ele não quer que você, que ele tenha que tirar essa semente e limpar a sua mente, assim, tirar uma mágica, não. Ele quer que ele já deu os sinais que precisam do amor dele por você. Ele já te salvou, né? Mandou seu filho para poder morrer no nosso lugar. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, tomou sobre si todos os nossos erros, todas as nossas escolhas mal feitas contra ele. Então Jesus tomou tudo sobre ele, né? Nossa, é um segredo muito grande a redenção, tudo que Jesus fez, né? Essa obra de grande amor por nós, para poder mostrar pra gente que ele não tem nenhum rancor contra nós. Deus falando assim, eu não tenho um rancor, nunca tive rancor contra vocês, tanto que eu vim pessoalmente para explicar isso, que eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, tanto que eu tô disposto a morrer por vocês, né? E aí Jesus veio e falou que amava, que amava, que amava, que queria levar todo mundo pro céu, que queria trazer o reino e tal. O que aconteceu? Os seres humanos, os homens daquela época, fizeram com Jesus aquilo que iriam fazer com o próprio Deus, né? Mandar, some daqui, você... Essa mensagem de paz, de amor, de perdão, isso aí não existe, né? Nós, né, nada a ver, nada a ver. Precisa que Deus venha aqui na Terra e não com essa mensagem. Ele tem que vir aqui na Terra e mandar na gente, ser um ditador, governar, ser o nosso rei. É o único jeito da gente poder viver na linha, entendeu? Ele vem com o poder dele. E aí ele tem um poder gigantesco para poder trucidar todos os inimigos. Então qualquer pessoa que for pecador, ele vai olhar para a pessoa e queimar ela na hora, ela morre. É assim que a gente quer. Entendeu? Qualquer pessoa ruim, ele pega, olha, manda um raio dos olhos dele, assim a pessoa morre. E aí todo mundo vai ser bom, porque todo mundo sabe que morre na hora quando Deus vê que a pessoa fez uma coisa errada. Então todo mundo é obrigado a ser bom. Por medo.
Porque ele vai ser tão poderoso que daí ninguém vai ter coragem. Todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai ser feliz porque tem um rei que vai ter a justiça, que vai fazer a justiça. Quando alguém fizer qualquer coisa errada, ele mata na hora. Então, olha que rei maravilhoso, que rei, hein? Uau! Jóia esse rei. É esse que a gente quer. Esse é o Deus que a gente quer. Esse Deus que você mostrou aí, nem pensar. Que deixa aquela pessoa injusta viver? De jeito nenhum. Esse rei aí que você tá falando, hein? Esse rei aí eu não quero. Esse rei que você tá falando que você é, que você prefere morrer do que resolver o problema, você tem que matar aquela pessoa ruim. De jeito nenhum tem que perdoar. Que isso aqui, ó? Perdoar? Não, a pessoa não merece perdão. Que isso? Ela tem que morrer. Tem que morrer. E assim, até hoje, as pessoas pensam desse jeito. Desse jeito que as pessoas pensam. Aí a pessoa é ruim, mata. O policial tem que ir lá matar o cara. Tem que ter pena de morte. É assim que é. Hoje as pessoas são assim até hoje. Entendeu? Querem esse tipo de Deus. Agora um Deus que vai perdoar, que vai tolerar o pecador, tolerar o mal, tolerar a pessoa que é injusta. Que absurdo esse Deus que perdoa. E até hoje eles estão esperando que Jesus volte. Até hoje Jesus fala que até hoje eles estão esperando Jesus voltar. Jesus, católico mesmo, os católicos estão esperando Jesus voltar para acabar com os pecadores, para trucidar os pecadores. Até hoje a pessoa ela quer ser boa por medo de Jesus, porque ele vai vir, ele vai voltar. Olha, fiquem de olho. Na hora que Jesus voltar, ai de vocês que estiverem no pecado. É isso, a mensagem que os católicos estão passando para as pessoas é pelo medo. Para as pessoas, pelo medo, voltarem para a casa do Pai. O filho pródigo, quando ele voltou, Jesus contou a história do filho pródigo. Na hora que ele voltou para a casa do Pai, ele voltou com medo do Pai? Então, Jesus não quer ninguém por medo. A mensagem desses vídeos tem que ser assim, meu irmão, Deus chama demais. Deus chama demais, Ele te ama tanto e Ele está te esperando. Essa é a mensagem que os padres têm que falar. Vai ver se algum vídeo desses tem essa mensagem. Muito difícil. Muito difícil. A mensagem que Deus quer... Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês qual que é a mensagem que Jesus quer. Que os padres falam para as pessoas. Porque daí é o jeito que ele quer que o filho pródigo volte para casa. Me ajuda a achar, Jesus. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão doentes, meus filhinhos, e não sabem disso. Mas meu amor pode te curar. Venha até mim. Não rejeite minha mão que tenta traí-lo para mim. Você acha que eu não posso te perdoar? Oh, eu teria até perdoado Judas, se em vez de fugir ele tivesse caído sobre a cruz que eu estava morrendo e me dissesse, me perdoa, Jesus. Ele teria sido o meu primeiro remido, porque ele era o mais culpado, e sobre ele eu teria derramado o sangue do meu coração trespassado, não tanto pela lança como pelas suas traições. Não tanto pela lança, mas pela sua traição. Vem, meus tesouros aos meus braços que estão abertos. Na cruz doeu-me tê-los pregado, só porque eu não podia abraçar vocês. Em volta de vocês, colocado os meus braços e abençoado vocês. Mas agora eles estão livres para atrair vocês ao meu coração. Minha boca tem beijos de perdão. Meu coração tem tesouros de amor. Deixe as riquezas injustas e venha para mim. Eu sou a verdadeira riqueza. Deixe alegrias indignas e venha a mim.
verdadeira alegria. Deixe os falsos deuses e venha a mim, verdadeiro Deus. Como você se sentiria feliz com a alegria espiritual se você confiasse em mim? Eu sou o Deus da paz. Todas as graças para você fluem de mim. Cada dor se acalma em mim. Cada medo, cada peso é tornado leve. Cada ato seu realizado em meu nome é revestido de minha beleza. Eu posso te dar tudo se você vier ao meu coração. E não de uma forma humana, mas sobre-humana, eterna, inefavelmente doce. Não estou dizendo que você não conhecerá mais a dor. Eu sei que sou Deus, mas eu te digo, a dor vai abrandar se você sofrer no meu coração. Venha, não deixe aquilo que te mata, aquilo que te machuca, aquilo que te faz medo, aquilo que te quer destruir. Venha para mim que te ama, daquele que sabe dar-lhe coisas que não te fazem mal e não te matam. Ajude-me com a sua vontade. Eu quero que ela atue. Vem para mim que eu te perdoo. Não porque eu precise, mas porque você precisa para merecer o reino. Você precisa vir com sua vontade verdadeira, com o seu amor verdadeiro, com o seu arrependimento verdadeiro. Venha e ajude-me a devolver o inferno ao inferno e a abrir-vos o céu. Então é isso que o padre tem que falar. É só isso que o padre tem que falar. Se o padre falar outras coisas que tenham medo, que bote medo nas pessoas, já era. Não adianta. Para essa pessoa merecer o reino, ela tem que vir com pura vontade dela. Com uma vontade verdadeira, não por medo. A vontade de amar a Deus. A vontade de se arrepender. O filho pródigo voltou arrependido. Amando o pai. Amando o pai, lembrando o quanto o pai era bom para ele. Mas desse jeito, colocando um demônio na capa, duvido que o filho pródigo voltaria vendo um demônio na capa. Se ele visse um vídeo assim, filho, volte para mim porque o demônio está na sua cola. Volte para mim que o demônio está na sua cola. Eu duvido que o pai, se ele colocasse lá, filho pródigo sendo procurado, cuidado, o demônio está na sua cola, volte porque aqui você não vai ficar protegido do demônio, volte meu filho. Duvido que o filho de repente voltava por medo. Nossa, eu vou voltar para casa do meu pai, sabe? Só para poder ficar protegido do demônio que ele falou. Mandaram mensagem para mim falando que o demônio está atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, eu vou voltar. Eu vou voltar para casa do meu pai. Mas aí, eu não gosto do meu pai. Lá ele é tirano, ele quer que eu fique trabalhando. Aqui não, aqui eu sou livre. Aqui eu sou livre, eu não preciso trabalhar, não preciso rezar, não preciso fazer nada. Então, assim, se eu vou lá só para ser protegido do demônio, aí ele vai, volta para casa do pai, por causa do medo do demônio. Que falaram para ele, né? Ele descobriu e voltou, pai, falaram para mim que o demônio tá atrás de mim. Falou assim que o único jeito de eu ficar livre dele é morando aqui com o senhor. Mas se você morar aqui, meu filho, você sabe muito bem, né? Olha só quanta coisa você tem que fazer. Tem muito serviço aqui, tá? Vai ter que trabalhar. Tá bom, paciência. Vamos ver se eu consigo. Né? Vamos lá. Aí ele começa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, trabalhar, tudo bem. Mas ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta da vida com o pai dele. Ele não voltou por amor. Aí o pai insiste, você tem que fazer tal coisa, ó. Ó, você não fez direito, ó. Ah, sinceramente, viu? Sinceramente, ficar aqui que é o demônio, aqui que é ruim. Tá louco? Aqui que é ruim, prefiro lá pra fora. Quando vir o demônio, paciência, prefiro com ele lá. Porque pra lá ninguém tá me cobrando, ninguém tá me exigindo que eu tenho que rezar rosário, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que trabalhar. Ninguém que tá lá, ninguém tá exigindo eu, só aqui. Então é mais ou menos isso que acontece. E Jesus não quer isso. Jesus não quer que as pessoas voltem por medo. Porque elas vão por medo e elas não vão por amor. Se elas voltam por amor, o que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, quando ele voltou por amor, ele falou assim, pai, eu aceito qualquer coisa. Eu prefiro 1000 vezes comer aqui, morar aqui com o senhor, comer aqui como um empregado, trabalhar como empregado, do que ficar na rua. Deus que me livre, eu fui muito maltratado. Nossa, como eu fui tratado igual um lixo lá fora. Deus me livre. Ele voltou porque ele falou assim, nossa, meu pai, mesmo os empregados ele tratava com fartura.
Eles tinham pão com fartura. Eu tô aqui passando fome, comendo comida de porco. Nossa, meu pai é muito bom. Meu Deus, tudo que meu pai pedir pra mim, eu vou fazer. Tudo que o meu pai pedir pra mim. Qualquer sacrifício eu vou fazer pelo meu pai, porque ele merece. É isso que Jesus quer. Nesse tempo, Jesus não quer pessoas por medo. Por nenhum tipo. Não vai adiantar. A pessoa, se ela voltar por medo, ela pode ficar muito mais magoada com Deus. Muito mais magoada com Deus depois. Então, não é vontade de Deus. Esse tipo de chamar isso para as pessoas não é. Agora, quem não quiser ouvir, quem não quiser aceitar o que eu tô falando, não posso fazer nada, né? Aqui é a escola da divina vontade. Aqui a gente ensina o reino da divina vontade. Então, eu sempre vou ensinar o que Deus está pedindo para me ensinar para o reino da divina vontade, né? Agora, as pessoas, elas, né, criticam a gente porque não sabem o que a gente está falando. Então, é complicado. Complicado, né? Mas a gente continua fiel, né? A gente continua fiel. Precisa ser, né? A gente continuar fiel. Então, vamos lá. Ao ouvir isso, eu disse: meu amor Jesus, se tanta virtude contém esses conhecimentos sobre a tua adorável vontade, por que não os manifestaste a Adão? Para que, ao torná-los conhecidos para a posteridade dele, aos filhos dele, eles tivessem amado, apreciado tal bem e te teria disposto as almas, quando vós, reparador divino, decretou-nos dar este presente do reino do feito supremo. E Jesus, retomando suas palavras, aí ele está falando: minha filha, enquanto Adão permaneceu no Éden terreno, que vivia no reino da vontade suprema, ele conhecia todo o conhecimento, tanto quanto possível uma criatura, do que pertencia ao reino que ele possuía. Mas como ele saiu desse reino, o seu intelecto foi escurecido e ele perdeu a luz, o entendimento, a confiança, né? Que eu já falei. E ele não conseguia encontrar as palavras adequadas para manifestar o conhecimento. Ele não sabia passar esse conhecimento para os filhos por causa dessa desconfiança que ele adquiriu de Deus, né? Que havia adquirido da suprema vontade. Não conseguia, ele ficava passando para os filhos: ó, vocês têm que fazer sacrifícios, vocês têm que, né, limpar tudo, tem que trabalhar, né, vocês têm, então, é esse tipo de coisa, sabe, de medo, ia ser por medo, você tá entendendo? Ele ia ensinar através do medo. Ó, a gente não pode falhar com Deus, porque ele é muito poderoso, ele vai nos castigar, e ele entendeu, foi obscurecido o intelecto dele, ele ia ensinar o medo, do jeito que o mundo ensina hoje, o medo. E daí, por isso, não tinha jeito mais. Aí só Jesus que conseguiu ensinar através da paz. Porque Jesus, ele preferiu morrer, né, do que ele atacar as pessoas e fazer o mal. Ele preferiu fazer o contrário, ele preferiu ser atacado e ser morto por nós, do que ele matar alguém, do que ele trucidar alguém. A imagem, né, que Adão passou de Deus, Jesus teve que destruir essa imagem negativa, sendo manso, e obediente até a morte e cruz, deixar todo mundo pisar nele, para poder ele provar que Deus, ele é bom, que ele não quer matar ninguém, que ele não é um mal, que ele não deve ser temido, que ele deve ser amado, que ele é capaz de dar a sua vida, dar o seu filho, o único filho, para ser morto. Então, sacrifício, de fazer sacrifícios para poder a gente entender o quanto ele nos ama, que ele não quer esse medo da gente, que ele quer ser amado. A intenção de Deus na divina vontade é o amor, ele não quer ser que as pessoas vão até ele, né? Porque a gente vai continuar sendo menores que Deus. A gente vai continuar sendo servos, de uma certa forma, servos, não de falar, mas não de Deus, mas servos uns dos outros. Porque nós somos uma família, então a gente vai continuar amando uns aos outros. E amar é servir. Então a gente não vai ser um monte de reizinho. A gente vai ser como Jesus, um servo dos servos. Ele é o servo de todos, ele é o maior servo de todos, aquele que mais serve. Então essa é a imagem do amor. O amor é você servir, é você ser doação. E aí foi ensinado pelo demônio, passado, que não, que Deus, ele quer ser servido, que Deus quer ser soberano, que Deus quer ser servido, que Deus quer ser temido, que Deus quer ser rei, que Deus quer ser um Deus soberano, que você tem que ajoelhar diante dele, adorá-lo, que você tem. Ele não quer isso, ele quer ser. Jesus, ele não deixar ninguém ficar, né, ajoelhado diante dele, de jeito nenhum.
Jesus não deixava ninguém ajoelhado, ele erguia todo mundo. Tanto que nos primeiros tempos da história do mundo, até Noé, as gerações não precisavam de leis e nem houve idolatrias. Então, Adão, ele ajudou que não tivesse precisado de leis até Noé e nem houve idolatrias, né? Ele falou que depende da vontade da criatura. Depende, ele fala aqui, preciso da tua vontade, preciso da tua vontade. Sem a vontade não tem jeito, né? Acabei de ler o texto aqui. Ajude-me com a sua vontade. Eu quero que ela atue, porque não que eu precise, mas porque você precisa para merecer o reino. Então, demora muito, minha filha. E sua história é muito longa, contém uma eternidade, sem princípio e sem fim. Pois pelo que digo, quero sempre dizer, pois estou a dizer, quanto mais, sendo mais importante que tudo contém mais conhecimento, mais luz, mais grandeza, mais maravilhas, portanto, mais palavras são necessárias. Muito mais, quanto mais eu faço conhecido, mais eu alargo os limites do meu reino, para dar aos filhos que o possuirão.